Pessoal, voltando aqui, vou fazer um vídeo aí a pedidos, que é uma explicação do esquema relacional aí do banco de dados, o DR dele. Eu estou usando aqui uma ferramenta que é do próprio Workbench, que é do MySQL. Eu fiz eu usei uma ferramenta aqui que se chama Engenharia Reversa. Vou mostrar para vocês aqui, ó, Reverse Engine. Que eu tenho duas opções. Eu já trabalhei com essa ferramenta uma vez que eu ia criando as tabelas aqui no diagrama e mandava elas para o banco físico. Nesse caso aqui eu fiz o contrário, né, que eu criei o banco lá, chamei o Reverse Engineer, apontando para lá, ele traz as tabelas de lá. Só que eu já mudei aqui, que eu deixei só as tabelas que a gente está usando. Lá no banco tem algumas tabelas que a gente não está usando, porque esse sistema eu já tive ele funcionando para mim, como uso pessoal, e tinha outras coisas que ainda não cheguei aí nas videoaulas. Então eu vou explicar aqui até onde a gente está e vou dar uma passadinha rápida nas tabelas lá que a gente não usou ainda, mas o mais importante é que vocês entendam o que já existe, né, o que a gente já usou. Então a gente tem aqui, ó, nossa tabela, nosso primeiro cadastro lá é o cadastro de funcionário. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. É o cadastro de funcionário. Eu coloquei aqui as cores, ó, que para mim todo sistema ele é dividido em, vamos dizer assim, ele tem algumas partes que basicamente, principalmente duas partes, né? Ele tem cadastros e esses cadastros eles vão alimentar alguma funcionalidade. Então, nesse caso do nosso sistema, ele é bem simples nesse ponto, ele tem só essas duas partes. Eu posso ter outras coisas, as funcionalidades do meu sistema vão alimentar relatórios de inteligência e por aí vai. Mas, sim, iniciando bem no básico mesmo, seria possuir cadastros. Cadastros podem gerar relatórios, não são relatórios apenas de listagem, né, vamos dizer assim, que eu posso fazer filtros e tudo mais. Esses cadastros vão alimentar, por exemplo, compras. Compras é uma funcionalidade. Eu vou ter as informações do cadastro de compras, mas o cadastro de compras vai acessar alguma coisa de um cadastro básico. Por exemplo, aqui, nesse caso do compras aqui não, mas o itens de compra, aliás, ali já não, ali é a tabela de parcelas, né? A tabela de compras aqui, ó, ela tem que ter um funcionário, que é o responsável por essa compra. Essa compra vai ser feita de algum fornecedor, então essas informações vão vir de um cadastro básico. Lá dentro do item da compra, eu tenho o código de barras, por exemplo, que é o meu cadastro de produtos. E tem as informações dessa tabela também, que podem ser consideradas cadastros, mas eu não consigo criar uma tabela de compras, vamos dizer assim, ela não estaria no modelo, não estaria no banco de dados relacional se eu não tivesse essa relação dela com outras tabelas de cadastro básico. Eu não posso dizer que eu não consigo criar uma tabela de compras. Eu posso simplesmente falar aqui um código de... Eu poderia criar um campo aqui, nome do funcionário, nome do fornecedor, e essa tabela não ter vínculo com ninguém, entendeu? Só que isso afeta a integridade, né? A integridade do banco de dados, ela é o que me garante, por exemplo, o funcionário 1, que é o Adriano, ele sempre vai ser o Adriano. Eu posso ir lá, se eu mudar o nome do Adriano para Adriano 2, todo mundo que está apontando para o funcionário 1 vai começar a enxergar o Adriano 2. Então garante a integridade do meu banco de dados. Agora, se eu coloquei que o cara vai digitar o nome do funcionário, algum vem aqui e coloca Adriano, o outro põe Adriano 2, o outro põe Adriano, Adriano sem o final, sem o O, sei lá, várias variações de erro de digitação que pode acontecer. Isso aí, quando eu for precisar fazer um filtro de todas as compras que o Adriano é o responsável, com certeza eu vou ter problema desse tipo. Isso se chama integridade. É o que garante a integridade, que vai garantir que a sua informação está coerente. Não impede totalmente os erros, mas dificulta. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp um pouquinho. Mas enfim, eu separei aqui no diagrama
todas as tabelas que são de cadastro estão nessa cor roxa, né? São as tabelas que não dependem de ninguém, a não ser aqui a de variações de produto que depende da existência do produto, mas o restante das tabelas eu posso simplesmente cadastrar direto nelas. Coloquei as tabelas de compras, que é o módulo que a gente está trabalhando agora, né? A gente está fazendo as parcelas. A gente já criou lá compras, já criou itens de compras e estamos criando o parcelamento. Elas estão em vermelho. E eu vou ter posteriormente a minha tabela de vendas, que provavelmente aqui eu ainda não tenho a tabela de parcela de vendas nesse diagrama, mas eu vou ter vendas, itens de vendas e vou ter parcelas de vendas também. E a venda, eu tenho uma tabela de cadastro básico aqui que está ligada a ela, que é a minha tabela de clientes. Eu faço vendas para um determinado cliente. Então eu não compro, né? Na minha tabela de compras não tem relação com clientes, tem relação com fornecedor, mas a minha tabela de vendas tem. Então, basicamente está distribuído dessa forma. Aqui nesse diagrama, ele tem uma notação aqui de um para muitos, um para um, está informado aqui, ó, por exemplo, um funcionário pode ser responsável por muitas compras. Aí tem esse pezinho de galinha aqui, mas eu tenho como mudar isso. Deixa eu ver. Edit Relationship. Deixa eu ver como é que muda isso mesmo. Não, aqui eu vou mudar desse especificamente. Eu acho que eu tenho que mudar na configuração do modelo. Faz um tempinho que eu não mexo, gente. Mas vou tentar rapidinho, ó. Notation. Workbench Simplified. Aí ele já muda, tá vendo? Model Notation Classic. Ele muda outras coisas. Model. É o default aqui. Na verdade é o Relationship Notation Classic. Olha lá. Aí ele muda ali o tipo. Na verdade esse eu acho mais complicado de entender do que Connect Columns, também não é legal. É mais ou menos, esse aqui é parecido com o do Access, que é lá, o infinito e o 1. Um para muitos, aí o muitos para muitos seria infinito para infinito. Mas, vamos ver um aqui, o ML, olha lá, um para muitos. Uma compra pode ter um ou muitos itens. Um funcionário pode controlar uma ou muitas compras. Uma compra pode ter uma ou muitas parcelas. Esse aqui da UML é bem fácil de entender também. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse eu nem nunca vi. Então, eu vou usar o da UML, que me parece que é o mais fácil de entender. Então, ó, um funcionário é responsável por uma ou muitas, um asterisco aqui, ó, uma ou muitas compras. Então, normalmente, depois que um banco de dados tem muitos cadastros, todo funcionário tem relacionado a ele várias compras. A não ser que algum dia alguém fez um teste lá, quando estava instalando o sistema, e ficou uma compra só. Mas a ideia é que várias compras estejam relacionadas a cada funcionário. Continuando aqui nas tabelas de cadastro, não vou entrar nas de compra não. As categorias de produto, uma categoria pode aparecer em um ou vários produtos. Um produto pode ter uma ou várias variações. Aqui já é do fornecedor, saindo do fornecedor e indo para o produto. Um fornecedor pode fornecer um ou vários produtos. E aqui no caso do cliente, que é a última tabela de cadastro, um cliente pode fazer, ou é o cliente de uma ou várias vendas que a minha loja está fazendo. Nas tabelas de compras, a minha tabela de compras principal, ela já tem aqui a relação direta com o funcionário, né? Um mesmo funcionário pode ser responsável por várias compras. Na minha tabela de compras tem um fornecedor. Esse fornecedor, ele pode ser o fornecedor de uma ou várias compras. Eu posso ter comprar várias vezes do mesmo fornecedor. Essa minha tabela de compras pode ter uma ou várias parcelas.
E essa minha tabela de compras pode ter um ou vários itens. A minha tabela de itens, ela está relacionada com variações de produto. Cada variação de produto pode aparecer uma ou várias vezes na tabela de itens. Aqui tem um detalhe, ela não aparece várias vezes dentro da mesma compra. Porque tem uma chave composta, nem sei se eu pus isso lá, que eu acho que estaria amarelo aqui. Mas a lógica seria usar uma chave composta, onde o mesmo código de compra e o mesmo código de barras não se repete. Eu posso ter várias vezes o mesmo código de barras nessa tabela, desde que meu código de compra seja outro. Eu não vou inserir duas vezes o mesmo item na mesma compra. Isso vai ser controlado pela quantidade. Beleza? Mas basicamente uma variação pode aparecer várias vezes aqui na tabela de itens de compras. Então as relações aí, né, o diagrama, depois se vocês quiserem, ó, eu vou rolar aqui devagar, se vocês quiserem juntar essa imagem depois, e eu posso mostrar ela também com um zoom menor aqui. Opa, deu algum probleminha. Deixa eu ver se aqui dá para visualizar tudo. Ó. Mesmo assim não dá para visualizar tudo. São 10 tabelas que hoje tem. Aqui no Workbench, aliás, eu já estou no Workbench, né? Eu fiz aqui o select de todas elas, né? Ó, a tabela de funcionários, eu tenho quem são as pessoas e eu tenho aqui que eu fiz o meu login do sistema que tem o usuário e a senha. Então eu não tenho uma tabela de login. Eu tenho meus funcionários e esse funcionário tem a coluna usuário e senha, que é o que acessa o meu sistema. Fiz um select asterisco só aqui. Tabela de clientes, aí é uma tabela que tem dados antigos, aí, da época que eu usava esse sistema. Basicamente um cadastro direto, que não tem relação, ele não depende de ninguém, entendeu? Vários campos aí nulos que podem ficar em branco. Tabela de categorias, mesma coisa, da época que eu mexia com esse sistema também, tem dados antigos. Basicamente uma descrição e um código. Eu tenho aqui usuário, cadastro, mas nem seria necessário, mas é bom. Tipo assim, para manter esse padrão de usuário de cadastro e usuário de alteração. Mas como é uma tabela muito simples, eu acho que nem seria necessário. Tabela de produtos. Na verdade, hoje, eu tenho apenas um produto cadastrado. Mas esse produto tem 4 variações, que é a nossa próxima tabela aqui. Ó. Branca, preta, amarela, está até repetido o amarelo. Mas enfim, eu tenho 4 produtos que eu posso vender, porque quem é o meu código lá na minha tabela de vendas e na tabela de compras é o meu código de barras. Então é o mesmo produto com variações. Minha tabela de fornecedores, aí com dados antigos também. Eu tenho aqui algumas colunas que a gente nem usou ainda, né? Prazo médio de entrega. A ideia disso aqui é fazer um controle de qualidade de entrega do fornecedor, que às vezes você está precisando de uma mercadoria que algum fornecedor, que ele é fornecedor dela, mas eu tenho vários fornecedores do mesmo produto e eu estou com uma urgência. Aí isso aqui é um cálculo que a gente pode fazer no sistema de acordo com que você vai fazendo compras de um determinado fornecedor, você pode ir calculando quanto tempo ele gasta para entregar. E aí você vai fazendo uma média de tempo de entrega. Aí no dia que eu estou com uma urgência, eu peço do cara que normalmente me entrega mais rápido. Poderia até criar uma outra coluna que é entrega mais rápida. Entrega mais demorada, entrega mais rápida e a média. Tipo assim, vamos supor que o cara tem uma média muito boa, mas ele tem uma coluna lá de entrega mais lenta, mais demorada, muito alta. Não sei se é tão confiável essa média baixa dele, né? Ele pode ter entregas muito rápidas, mas ele tem entregas muito altas. Então, numa urgência, vai que dessa vez ele vai entregar no prazo alto. Então, poderia fazer uma análise desse tipo também. Então. Mas é coisa que não está sendo usada ainda. E aqui minha tabela de compras, aí já foram 6 tabelas de cadastro, que é o que a gente tem hoje. E aqui a gente já entra nas tabelas de funcionalidade que tem relação com outras tabelas. Que aí eu tenho aqui o código do funcionário, que é o responsável,
código do fornecedor dessa compra e os campos de cadastro dessa própria tabela. Eu tenho aqui os itens das minhas compras, ou seja, por exemplo, dessas compras que estão lá, eu tenho a compra 1, 2, 3, mas só tem item cadastrado na compra 1, porque minha tabela de itens aqui não tem nenhum item que está em alguma compra diferente. E aqui, código de barras 2, código de barras 2. Olha lá, não está com chave composta, igual eu falei para vocês. Depois eu vou ver como é que a gente muda isso lá na tabela. Mas, em teoria, eu não poderia ter o mesmo código duas vezes. Aqui, em vez de ser 10 e 12, seria um item só com 22. Mas eu posso controlar isso tanto lá pelo software quanto aqui pelo banco, viu? Mas como o banco dá esse recurso, o ideal é controlar pelo banco. A minha tabela de parcelas de compras, que é a que a gente está mexendo agora, que ainda não está com nada cadastrado. A minha tabela de vendas, tem um monte de vendas antigas aí, que tem aqui o código do cliente, ó, que eu falei para vocês, quantidade de parcelas, e por aí vai. Provavelmente essa quantidade de parcelas eu vou ter que colocar aqui na minha tabela de compras. Eu não sei se eu tenho já. Essa quantidade de parcelas talvez seja interessante eu ter ela aqui. E eu tenho a última tabela aqui, são 10 tabelas hoje, que é a minha tabela de itens de vendas, que não tem nada por enquanto. Certo? Aqui no banco, gente, tem algumas tabelas que eu já coloquei, algumas eu nem cheguei a usar, nem nesse sistema novo meu. Essas questões de fiscais aqui, ó, eu nem entendo muito de fiscal. Eu sei que, tipo, para emitir nota tem que ter algumas informações, mas é uma coisa bem complexa, tá? Daí depende do tamanho da empresa, do tipo de negócio que a empresa faz. Eu vou tentar descobrir, sim, qual o formato mais simples de uma pequena empresa e tal, como é que a gente poderia tratar isso aqui de uma forma simples. Mas eu não sei se eu vou chegar nesse nível, tá? Porque eu nem sei mesmo. E às vezes o negócio é. Eu sinceramente não gosto muito dessa parte de tributária, evito o máximo possível, porque no Brasil isso é muito chato. Então eu sei algumas coisinhas. Trabalho com um sistema que usa isso e tal, sei da complexidade que tem, pouquíssima gente mexe, então é coisa chata de mexer. Eu tenho aqui coisas que eu vou entrar, por exemplo, depois eu vou explicar para vocês o que seria uma diferença de despesas e compras. Na verdade, a diferença é até simples. Despesas, por exemplo, seriam aluguéis, telefone, água e por aí. E compras são produtos, matérias-primas que eu estou comprando para minha empresa. Então, essa tabela de despesas ela já está aqui, eu já usei ela no sistema antigo. Ela não está lá no DR ainda, porque lá no DR está só o que a gente já usou. Mesma coisa, ela vai ter itens de despesa e tal. Tabela de NCM, coisa de tributário também. Não cheguei nem a usar quando eu estava usando esse sistema para mim. Parcelas de compras, parcelas de venda, que não está lá ainda, vai ter também. Tabela de tributação, isso eu nem lembro o que era. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Código, nome, origem, CSOSN, alíquota de CMS, código CFOP. Não lembro, gente, como é que era isso aqui não. E a tabela de vendas. Então, basicamente, as tabelas de tributação e as tabelas de despesa. Então, o que eu prometo para vocês é que eu vou até despesas. Essa parte tributária, talvez eu vá, talvez não. Eu vou dar uma estudada, tipo assim, qual o formato mais simples de se emitir nota fiscal em um sistema comercial. Mas eu não garanto, tá? Porque se for um negócio muito complexo, eu não tenho interesse em aprender isso por agora. Mas também existem, eu vou ver se eu estudo uma forma de integrar o sistema com o projeto ABCR, ABCDR, negócio assim. Que ele já tem toda essa parte pronta para emitir a nota, entendeu? Aí seria uma troca de informações entre um sistema que tem controle de estoque, controle financeiro e cadastros básicos com um sistema que já tem a parte fiscal. Eu acho que seria o melhor caminho do que criar um negócio do zero. E o projeto ABCDR, eu acho que, se não me engano, é gratuito, não paga nada. Dá para integrar ele com esse sistema. O sistema aqui, ó, só para mostrar o que a gente já fez, né? Cadastro de funcionários. É que os negócios estão tudo fechado pelo jeito.
Deixa eu abrir as telas aqui, abrindo as queries, que elas não estão abertas. Isso aí eu posso pôr via código também, viu, pessoal? Preguiça mesmo que eu não pus ainda. Mas basicamente eu posso, quando abrir a tela, dar um open nas minhas queries para garantir que não vai faltar informação. Ok. Produto. Ok. Até as tabelinhas de pesquisa eu não vou nem mostrar, nem vou coisar não. O que interessa aqui é os cadastros, que a gente, só para mostrar aí eles ligados lá no nosso banco. O que mais que eu tenho aqui? Pesquisa de funcionário, cadastro de funcionário. Produto eu já fiz. Pesquisa eu não vou fazer. Funcionário, fornecedor, clientes. Arquivo. Salvar tudo. E executar. Beleza. Aí aqui no nosso cadastro tem os cadastros de fornecedores, que não trouxe nada. O query está aberto. Lista de funcionários, né, na verdade. Nome. Tá com problema na imagem ali. Mas enfim, isso aí não está influenciando porque a gente não acessa essa tela há muito tempo, deve estar com algum errinho lá. Adriano, dá um errinho aqui na imagem, acho que a gente teve lá no começo dos vídeos, mas eu não estou preocupado com isso agora não. Então tem aí os funcionários, tem os produtos, aí tem as variações, né? Aqui aparece todos eles, carrega ali a foto, bonitinho. Tem fornecedores, que vai dar erro na imagem também. Acho que é porque é cadastro antigo, eu não lembro o que era o erro, não sei se é o tipo da imagem, eu sei que tinha. Mas estão aqui todos eles, olha lá, problema para carregar a imagem. Beleza, tá aqui nosso cadastro de fornecedores. Categorias, cadastrinho simples, mas eu acho que eu não abri a query e nem tá chamando aqui no menu. Os clientes aí. Aí a gente está fazendo essa parte do financeiro. Eu já tenho aqui o controle de despesas que eu expliquei para vocês. Vendas, que seria um PDV, ou então a gente faz uma tela de vendas parecida com a de compras. E um consulta. Essas consultas aqui são interessantes. Que essas consultas vão ser as partes do sistema que a gente vai fazer os controles. O que eu tenho para receber hoje, o que tem inadimplente, por aí vai. Várias coisinhas que a gente pode fazer. Lá, gastos versus receitas, estoque, aqui já são relatórios, né? Investimentos eu não lembro o que é isso não. Despesas e por aí vai. Certo? Então a gente vai caminhando com o sistema até fazer funcionar vendas e despesas pelo menos e alguns relatórios aí de controles, que eu acho que é o básico que tem que ter um sisteminha desse tipo. Certo? Aí eu espero que tenha tirado a dúvida aí que o pessoal pediu no
comentário lá do YouTube, uma explicação mais clara do diagrama de entidade aí do nosso sistema. Beleza? Valeu então, até a próxima para a gente continuar lá o cadastro das parcelas.